paz do Senhor, irmãos. Amém? Pode sentar. Glória a Deus. Gente, reparei uma coisa hoje, né? Acordei cedo, 7 horas do dia. Fui no espelho e vi no espelho que estava lá bonito. Cheguei aqui, olhei e vi que vocês estavam mais bonitos. O Senhor fez lembrar daquele versículo: coração alegre, formosei o rosto. Amém? Ontem, a hora que acabou o culto, eu vi assim a alegria de cada um. Porque não foi homem que falou com a gente, foi Deus. Não só ontem à noite, de manhã, sábado. Deus tem feito no nosso meio assim. Eu queria que você lembrasse na sexta-feira, quando a gente entrou aqui, o Rafael começou a me dar as explicações do tempo, e a gente às vezes acho que faz as coisas mas eu lembro que a gente foi escolher esse versículo, o tema do retiro foi uma coisa unânime, né? Nós ali sentamos ali, foi tudo aquilo, Deus foi mostrando, e saiu ali, né? A palavra de Deus, esse tema nas mãos do oleiro e esse versículo que está lá em Timóteo. Esse versículo fala de tudo. Se alguém purificar, nós entramos sendo ali, fiquei sabendo que no sábado de manhã eu estava trabalhando, infelizmente eu perdi, né? Mas o pastor Tiago falando ali, pregando, e os jovens ali se entregando, né? O Senhor. Depois de noite, veio o pastor Ricardo, também falando, Salmo 23, que o Senhor é o nosso pastor, e falando ali de toda a proteção de Deus, né, com as ovelhas. Depois, ontem de manhã, o pastor Júnior explicando, contando a vida de dois homens e o começo e o fim de cada um, fazendo uma comparação. E a vida dos jovens falando em cada preleção de 10 minutos, coisas que eu falei, Deus vale a pena. Passando assim, vendo os jovens falando as coisas de Deus. Todos vocês foram usados por Senhor, todos vão ser usados por Senhor, de uma grande obra. E de noite, para encerrar o culto junto com a igreja. E acabou o culto ontem, a irmã nem falou para mim, começou a puxar a pessoa, se beijar com a pessoa e falar: obrigado, bem, obrigado, o quê, irmã? Não sou eu, é Deus, não sou a igreja, são jovens, o Senhor tem que agradecer a todo mundo, agradecer a Deus por tudo isso aí que aconteceu aqui. E aquela alegria e tal, dava vontade de segurar aquela turma e falar: não é embora, não, fica com a gente com um pouco, né? Foram embora, vamos dar outro hoje aí. Mas tudo que foi feito, não foi feito por homens, mas pelo Senhor. Presta bem atenção no coração. Sobre esse versículo que eu queria falar hoje. Sobre isso. Sobre o que vai dentro do vaso. Nós chegamos aqui, nós tínhamos um vasinho do Rafael e da Ju, e cada um foi lá e mudou o vasinho. Eu estava prestando atenção nos vasinhos lá. Uns vasinhos magrinhos, uns vasinhos gordinhos. Uns vasinhos com a boca larga, uns com a boca fechada. Bem fechadinho. E a nossa vida é assim também, né? Os boca larga, os boca fechadinhos. Né? Mas a palavra de Deus diz que o importante, sabe o que é? É o vaso não estar rachado, para que isso não saia de dentro do vaso. Esses dias eu sempre tocava, fui em algum lugar lá e levei óleo e voltei. E o óleo assim ficava na minha mão, passei o óleo, coloquei perto da narina assim, e ficou aquele cheiro de azeite, tão gostoso. Abre aqui, Silvia, vai passando, eu vou ver um pouco. O cheiro do azeite, que delícia que é. Depois pode colocar a mão, depois não jogar fora, porque o azeite é tão puro. Se você colocar a mão depois, ele já contamina, vai ficar contaminado, ele vai jogar fora. Mas pega, põe um pouquinho assim, coloca na tua narina, sinta o azeite, né? O que é? É assim, que cheiro gostoso que ele tem. E eu fui numa casa, não sei, acho que sem querer, depois eu passei a mão assim no nariz, estava vim dirigindo, e vinha aquele azeite assim, né? E algumas vezes eu lembrei que eu estava sozinho, ou então em algum lugar, numa igreja orando, acontecendo alguma coisa, e eu sentia um cheiro forte assim de azeite que subia, passava perto, eu olhava e não tinha ninguém. Eu pensava, o que é isso? E o Senhor me ensinava no meu coração, isso é o bom cheiro de Cristo.
Às vezes a gente acha que está sozinho. Nunca você vai estar sozinho. Sempre vai estar do teu lado. Ele diz. O Senhor falou assim: entre por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. E termina o versículo dizendo assim, Jesus já indo embora, dizendo: e cooperando com eles o Senhor. O Senhor não estava perto? Visivelmente não. Mas Ele está perto da gente todo dia. Esses dias eu parei lá no serviço, uma moça chegou para mim lá no serviço e eu e a Sônia ministrando para ela direto, ela está buscando. E a gente conversando com ela, ou eu, o Sônia, só que agora saindo lá da cidade, às vezes ela liga, né? Esses dias, você me contar uma coisa que aconteceu e tal. E o Sônia está sempre ministrando para ela. Todo dia ela perguntou sobre essa terra. Você acredita, Marcelo? Eu falei, lógico. Na hora eu pensei assim, né? Aquele versículo Paulo falou que a gente tem que dar de louco para entrar nessa loucura, tudo que eu penso, e tentar pregar o Evangelho. Paulo falou assim: se tiver que dar de louco dá, e prega. Daí ela falou assim: verdade, Marcelo, está na Bíblia? Eu falei, lógico que está. Eu falei, como você sabe? Eu falei, eu sou um. Ela falou assim: como você é um? Eu falei, eu sou. Paulo disse: a minha cidade não está aqui, está no céu. Eu tenho que pensar nas coisas que eu ensino, não da terra. Então eu não sou dessa terra. Eu estou lá. E diz que a minha vida está escondida com Cristo nas regiões celestiais, lá em cima. Então eu não sou daqui. Eu não sou dessa terra. Estou de passagem aqui, mas a minha terra é uma terra permanente lá no céu, e a tua também. Amém? Conversei e falei assim: você fica brincando. Eu falei, não, fala sério. Paulo disse isso. Mas você pensa que sou aqueles homenzinhos verdinhos, que tem alguma coisa escondida usando essa cor? Não. Isso aí eu não acredito. Fora disso. Mas eu acredito nisso. E tudo que a gente está passando e vendo, você acha que é para ficar só para você nesse retiro? Você acha que isso vai ficar para a tua vida só retido nesse vasinho, nesse vasão, nesse vaso com boquinha mais fechadinha, boca larga, isso, aquilo? Não. Que no dia que a gente sair daqui seja uma medida transbordante. O azeite comece a cair pelo lado e vai alcançando, primeiramente, a nossa família. Para a gente entrar na casa e nos olhar em algo diferente com Ele. Quando a gente for no trabalho, alguns na quarta, alguns na quinta, alguns estão de férias, outros segunda. Que esse vaso derrame nessas pessoas também. Quando eu for para a escola, que também seja derramado dos alunos que estão ao meu lado. Os irmãos, abram a palavra do Senhor. Agora pode se colocar em pé. 1 Coríntios. Falar para você uma coisa ruim, eu pregar nos últimos dias. Fique esperto, tudo vão ser pregar, tá? Vão ser usados por Deus. Quando vierem falar para você, você já fala assim: coloca no primeiro dia. Porque vai indo e vai subindo para lá. Vai indo e vai subindo. Estou dando de Rafael no último dia dele. Porque vai, o pessoal vai falando. Não ia falar isso, a pessoa fala, mas graças a Deus, sabe que confirma isso? O Espírito Santo é o mesmo. Amém? É o Espírito que é o mesmo na nossa vida. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Marca aí, deixa marcado na tua Bíblia. Depois a gente vai voltar só no fim da pregação. 2 Coríntios 4, 7. Vamos ler em nossa voz? A Juliana só quer pregar no devocional essa palavra. Não é bem. Deus não, você vai pregar. 1, 2, 3, já. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Pai amado, como tu falaste aqui, Senhor Deus, eu me coloco na tua presença para pregar o Evangelho do Senhor. E eu sou um vaso de barro e necessito, Senhor, da tua unção, o teu óleo sobre a minha cabeça agora, Pai amado, e a tua palavra guardada no meu coração, para que digas, Pai amado, tudo o que o Senhor ministrou para a minha vida, para a vida desses jovens aqui também, Pai, em nome de Jesus. Seja feita aqui só a tua vontade, o teu querer, o teu falar,
E Pai amado, eu creio, Senhor meu Deus, que todas as coisas aqui hoje são dúvidas no nosso coração, e setas e laços e coisas preparadas pelo inimigo hoje, Senhor, elas caem por terra em nome de Jesus, porque é maior, Pai amado, a excelência do Senhor sobre a nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Meus irmãos, temos, porém, esse tesouro. Você tem um tesouro na tua vida, é a presença do Senhor, mas num vaso de barro. E nós aprendemos ontem aqui, né, o pastor várias vezes, e vai para o fogo, e volta para o e quebra, e vai. Enquanto não estiver pronto, o azeite não é derramado. E vai para lá e vai para cá, porque que adianta? Já pensou, pega esse azeite e coloca num vasão, até bonitão, mas se vira nivelado, né? Como a Luísa estava fazendo aqui outro dia com a Rafinha, no teatro. Ela, conforme vai pegando aquelas coisas, o vaso vai rachando, né? E o vaso, nós somos templo do Espírito Santo de Deus. E o vaso vai rachando. Até que ela vai e desce a casa do oleiro, ou seja, vai na presença do Senhor, né? Ali quase caindo, porque a morte, que era o último, que estava chamando ela. Vai para a morte, mas daí ela vai para a casa do oleiro, vai para Jesus. E na casa de Jesus o que tem? Tem vida. E vida em abundância. Ele reforma aquele vaso, e assim com a gente também, para que seja derramado a excelência do Senhor sobre a nossa vida. Meus irmãos, só marcou essa passagem, agora abre lá em Daniel também. Daniel, primeiro capítulo. Eu queria falar para vocês o que o Senhor ministrou para que eu converse com cada um de vocês. Esses moços aí, chamado um Daniel, outro Ananias, outro Misael e por último Azarias, 4 homens, 4 jovens chamados, são levados cativos de Jerusalém para a Babilônia pelo rei Nabucodonosor. E a palavra diz que Nabucodonosor, meu servo, Deus fala, uma correção com o povo dele, e usa um homem ali tirando. Mas Deus até nele tinha um propósito de vida. Se você for para o céu, nós vamos em nome de Jesus para o céu. Quando você chegar lá e ver Nabucodonosor, não se assuste, porque ele viu que o Deus de Daniel, o Deus de Sadraque, o Deus de Mesaque, o Deus de Abednego é Deus dos deuses. E lá na frente, quando Daniel está falando para um dos filhos ou netos dele, dizendo que se você tivesse o coração voltado para Deus, como teu pai teve, quer dizer, então, está lá. Meus irmãos, a palavra de Deus diz, então, vou resumir, esses 4 jovens foram levados cativos. Chegou lá, pensou, pô, chega no reino, tira você da tua cidade, do teu país, do teu conforto, leva preso para um lugar, mas tem uma diferença. Quando o rei bateu o olho e viu que esses jovens eram diferentes, ele falou, separa. E separava os jovens ali formosos, bonitos, para trabalhar, para estudar, para ficar ali, junto e aprender as coisas do rei da Babilônia. Mas esses 4 tinham uma diferença, apesar de chegarem lá, já mudaram o nome dos 4. Eu vou citar apenas um. Daniel. O nome dele significa: o Senhor é o meu juiz. E ele teve um nome mudado para Belsazar, filho de Bel, ou filho de Baal, ou filho do diabo. A pessoa que lindo, vamos bater uma balinha, filho do diabo. Filho do diabo, vamos nadar. Filho do diabo, vamos dar um rolê. Que isso? Mas ele não importou com esse nome que foi dado para ele. E os amigos dele também tiveram nomes mudados. Cada um teve o nome de um deus babilônico ali mudado, ou seja, de um demônio. Mas não importava, porque dentro deles tinha e existia a presença do Senhor. Entraram ali e viram que as comidas e as coisas que eram consagradas ali, elas eram comidas sacrificadas primeiro para os ídolos para chegar até eles. Então Daniel disse: já, nós vamos abster disso, nós não vamos comer essas coisas. E o homem que tomava conta deles ali, o eunuco, disse assim: olha Daniel, não vai dar para fazer isso, porque se vocês vão começar a emagrecer, vocês vão começar com uma aparência, né, cadavérica aí, e o rei vai me chamar para cortar minha cabeça, porque vocês não estão sendo alimentados. Então fez um teste com a gente não quer a comida do rei.
a gente quer legumes, aí Ele vai entregando para a gente. Daqui a um tempo você vai ver como a gente vai estar. E esse homem faz isso que Daniel pede. Começa a levar para ele legumes, frutas, eles vão comendo. Passado um tempo, a aparência deles estava mais bonita. Quando nós estamos na presença do Senhor, e a gente abstém das coisas que o mundo oferece, e dos manjares que o mundo oferece para a nossa vida, nós entramos na presença do Senhor e deixamos todas essas coisas que o mundo oferece. O que eu falei? A gente fica mais bonito, mais formoso na presença do Senhor. Quando acabou, a palavra diz, o eunuco olhou lá para os quatro e disse assim: a aparência, a presença física deles era muito melhor do que o dos outros. Mas o inimigo, ele tenta com a nossa vida dia após dia para nos derrubar, desanimar. Mas quem está na presença do Senhor e está firmado na rocha que é Cristo, não cai não. A luta vem, não vou mentir para você, vem qualquer um. Mas diz a palavra de Deus que vem a corrente, vem o vento forte, vem a tempestade, mas ela não se abala, porque está firmada, ou seja, fundada na rocha, que é Cristo Jesus. Cada dia aqui, a tua vida vai estar mais firmada e fundada em Cristo. Esses moços aqui, Cristo Jesus não tinha sido revelado ainda. Sabiam, conheciam a Deus, conheciam as Escrituras, sabiam que viria sim o Messias, o Filho de Deus. Eles estavam vivendo pela fé, naquilo que ia acontecer lá na frente. Eu quero fazer uma pergunta para você: você tem vivido na fé? As coisas são adversas, mas você fala assim, vai passar isso aí, porque lá na frente tem uma vitória para mim. Olhe para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro veio do Senhor, que fez os céus e a terra. É esse Deus que, eu tenho que fechar esses meus olhos carnais e começar a enxergar com meus olhos espirituais, ou seja, com o meu coração. Olhar e falar assim: Senhor, está tudo escuro aí fora, mas quando eu fecho meu olho, eu enxergo que a luz do Senhor e a minha vitória vem. Vocês têm vitória do Senhor. Esses moços aqui ficaram ali, e vem a primeira prova contra a vida deles. O rei acorda e tem um sonho. Ele tem um sonho ali, não vou estar entrando em detalhe desse sonho que ele tem. Os magos chegam, os astrólogos chegam, os adivinhos chegam e vão ali para o rei e falam assim: rei, o rei falou: só vou falar uma coisa. Se não falarem o sonho, interpretação do sonho, vai morrer todo mundo, todo vidente, todo astrólogo, tudo isso, tudo aquilo, tal. Daí eles foram fazer a maquinação, né? Devia ter um brasileiro no meio, para dar aquele jeitinho. Chegaram para o rei e falaram assim: daí, se o senhor nos contar o sonho, a gente conta a revelação. Ele falou: não. Se vocês são mesmo adivinhos, vocês vão ter que adivinhar. Eu vou falar já, porque não tem tempo, vou cortar a cabeça de todo mundo. Mas chegou isso para quem? Daniel. A palavra de Deus diz assim: que um dos astrólogos disse: não há ninguém sobre a terra, no capítulo 2, versículo 10, não há ninguém sobre a terra que possa declarar a palavra do rei, pois nenhum rei há, senhor ou dominador, que requeira coisa semelhante de algum mago, ou astrólogo, ou caldeu. Quer dizer, não existe ninguém que possa revelar isso. O senhor quer que eu adivinhe o sonho teu, o senhor teve ontem à noite, e revele que foi esse sonho? Não tem como. Vai morrer todo mundo mesmo. Mas chegou até Daniel. Versículo 12: então o rei irou-se muito, enfureceu e ordenou que matassem a todos os sábios da Babilônia, inclusive Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. E Daniel, antes disso, meus irmãos, alguém abre 1 Coríntios, irmã Silvia? Leia que está escrito no 7 de 1 Coríntios, versículo 5. Pode ler bem alto. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 5. Não vos desfraudeis um do outro, senão por consentimento. É isso mesmo? Não, 1 Coríntios 7. Desculpa, 2 Coríntios 5. Porque mesmo quando chegamos à Macedônia... Não, para aí. Tem alguma coisa para mim? Não, 1 Coríntios
Desculpa, capítulo 8, versículo 5. 8, 5. Porque ainda que haja também algum que se chame Deus, E pode haver vocês. quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós por Ele. Porque ainda que haja também alguns que se chamem deuses, e ele disse assim, só que se Deus deles não pôde revelar nada, esses magos, esses astrólogos, só o Deus nosso pode todas as coisas, só Ele sabe o amanhã, só Ele sabe o que vai acontecer daqui 10 anos com a tua vida, só Ele sabe todas as coisas. E a palavra do Senhor diz que então a conversa chegou para Daniel, mas Daniel pensando e falando assim, ele vai até os amigos dele ali. Capítulo 2, versículo 17. Daniel foi para sua casa e fez saber o caso. Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus dos céus sobre esse segredo, a fim que Daniel e seus companheiros não perecessem como o resto da Babilônia. Então foi revelado o segredo a Daniel. Ele chegou até os amigos dele e falou assim: gente, está acontecendo o seguinte, eles vão morrer. Da meio-dia hoje vai morrer. O que aconteceu? O rei teve um sonho lá e falou que vai matar todo o profeta. Nós somos profeta. Falaram que não existe Deus para revelar, mas eu tenho um Deus na minha vida que revela essas coisas. E eu tenho amigos, e eu tenho a igreja. Olha um pouco a importância disso. Vocês podem estar orando e percebendo junto para que Deus revele para mim que o rei sonhou. Meus irmãos, então Deus revela a Daniel o sonho do rei, a revelação daquilo. E a palavra de Deus diz, depois de tudo isso, Nabucodonosor, lá no fim do capítulo 2, no versículo 47, ele olha e diz assim: Daniel, o teu Deus é Deus dos deuses. Você tem colocado a tua confiança no Deus dos deuses? Tem muita gente que coloca confiança em cada coisa, né? Eu quero falar para você, desde que você entrou aqui, aquela dificuldade que você tem, aquela dúvida que você tem, você está falando assim: acho que eu não vou aguentar, acho que isso e aquilo. Então você tem colocado a tua confiança no Senhor, que pode revelar e resolver essa situação? Coloca, tenha certeza que você vai ter vitória. Ele passou por essa luta e por essa prova. Mas sabe o que acontece? A palavra diz que a soberba, ela precede a ruína. Quem está com o Nabucodonosor levantou o narizão dele, né? Porque ele era estátua, cabeça de ouro. No sonho dele, ele fala dos reinos que viriam. E Daniel foi contando: tu és a cabeça de ouro, porque o reino é o reino, passava tudo para ele. Depois ele virava outro reino mais fraco. E a estátua assim começa: ouro, prata, bronze, ferro, latão, barro. E ele se achou. E ele foi e constrói uma estátua de ouro em homenagem a ele mesmo. Faz aquela estátua enorme e tal, e falava assim: quando tocar a cítara, tocar as trombetas, todo mundo se dobra. O que aconteceu foi o seguinte: que logo depois dessa revelação que aconteceu com Daniel, Daniel foi levantado como governador geral, levado para uma outra província. Sadraque, Mesaque e Abednego ficaram ali. Mas você acha que Daniel esqueceu dos amigos? Ele falou: rei, sabe o que aconteceu na revelação lá? Meus amigos estão comigo, oraram, Deus revelou. E eu não quero que eles fiquem aí, não, o senhor vai dar um cargo para cada um. E a palavra diz que pediu Daniel ao rei, ele constituiu sobre os negócios da província da Babilônia Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele não se esqueceu. Quero dizer para você, quando a vitória de um é do outro, a vitória do outro é do um, nós somos um corpo de Cristo. Essa é a vitória que existe na nossa vida. Começa então agora uma prova só com os 3, porque Daniel estava longe. E foram alguns lá e falaram assim: rei, ó, só deu uma ordem, mas tem 3 que não se dobram. Sadraque, Mesaque e Abednego, eu quero saber. O rei então fala assim: viu, chama os 3. O rei gostava deles. Chamou Sadraque, Mesaque e Abednego: que negócio é esse que está tocando a trombeta e vocês não se dobram? Um vai e fala assim: nós só nos dobramos ao nosso Deus.
gente não se dobra para qualquer um. A palavra do Senhor conta então que o rei faz um negócio, um acordo, sabe? Fala assim, como encosta a porta, fecha a janela, fecha a persiana. Vamos tocar uma flautinha aqui agora e faz de conta que está a estátua lá e você tem que se dobrar aqui. Eu estou aqui, tá? Os três falaram assim, ó rei, fala para o senhor uma coisa. Deus ele tem o poder para nos livrar. Nós sabemos que tem uma fornalha ardente preparada para cada um de nós. Se Deus livrar, ótimo. Se Deus não livrar, não tem problema também. Então vamos para o fogo. E a palavra diz que o rei irou-se muito, o rosto dele transfigurou. Mandou que aquecesse 7 vezes aquela fornalha. Joga aqueles homens naquela fornalha, vai vendo bem. Eles caem lá, solta as amarras dele no fogo, mas não queima a cabelo. Às vezes você vai fazer um churrasquinho, para perto da churrasqueira, já viu isso? Você para do lado, você chega na sua casa e fala, o que é isso? Está cheirando carvão. Vai fritar um ovo, entra, passa na frente da pastelaria, parece que gruda no cabelo. O óleo, a fumaça, tal, você passa, nossa, o que foi? Você entrou na pastelaria, não, você na porta. E ele saiu daquela fornalha sem cheiro, sem marca nenhuma. Quando passares pelo fogo, chama alguma arderá em ti, disse o profeta Isaías atrás. O rei desce até a fornalha e aqueles homens que são empurrados para dentro, os três, alguns homens que jogaram ele para dentro da fornalha, quer dizer, teve a queda, não devia ser uma coisa baixa ali, caíram lá no meio do fogo, e o rei olhou e tinham 3. E o rei olha por aqui e fala assim, espera um pouquinho, nós jogamos 3, mas dentro da fornalha tem 4. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que os temem e os livra. Muitas vezes na tua vida você achou assim, Senhor, agora é o meu fim. Mas a palavra de Deus ele ministra aos anjos dele para que proteja a tua vida, guarde a tua vida. E muitas vezes, e a maioria das vezes, você nem percebeu livramentos que ocorreram na tua vida. Começa a pensar em relatar aquele dia que você foi sair de casa, aconteceu alguma coisinha, não deu tempo, saiu, tal, e você chegou, pegou uma estrada, teve um acidente, assim. Nossa, se eu tivesse saído uns 5 minutos antes, será que eu não ia participar desse acidente? Será que isso ou aquilo? Deus ele tem cuidado da nossa vida. Jovem, Deus cuida da tua vida, tenha certeza. Você não está por acaso aqui hoje. Você não caiu de paraquedas aqui hoje. Deus tem uma obra na tua vida. Segundo, Daniel estava lá. Aconteceu tudo isso. Deus foi glorificado mais uma vez na vida dos jovens. Ele olhou lá e falou assim, o que é isso? Nós jogamos 3 e a aparência do quarto. E ele não sabia. Pode ler aí o que está escrito. É semelhante ao Filho dos deuses. Ele não é Deus. Mas ele viu que aquela pessoa que estava lá dentro, caminhando, epa, tem algo diferente dele lá dentro. Não é um humano que está ali, não é uma pessoa normal que está ali. Parece um filho dos deuses, mas não é. É o Filho de Deus. E está junto com a gente todos os dias. A situação dos 3 saem dali honrados novamente, Daniel lá na província. E o inimigo arma, né? Capítulo 6 do livro de Daniel. Dá uma pulada aí. Eu queria chegar numa parte aqui sobre isso, sobre o que a gente leu aqui, sobre a excelência. E pareceu bem ao rei Dário. Presta atenção, acabou o reinado, Nabucodonosor já tinha morrido. E normalmente quando morria alguém, começasse um outro reino que invadisse o local e ganhasse a guerra, os governadores não iam só cortando a cabeça e aprendendo, não tinha choro. Por que será que Daniel ficou como governador ainda? Será que existia algo diferente dele que olhava e falava, era um pouco? Será que nós fazemos a diferença quando a gente entra, quando a gente pisa, como a gente fala? Será que nós fazemos a diferença em cada lugar que a gente coloca os nossos pés? E a palavra do Senhor diz: constituímos 120 presidentes. Versículo 3. Versículo 2. Sobre eles 3 príncipes, do qual Daniel se distinguiu. 120 presidentes e 3 príncipes. Agora ele não era mais governador. O que ele era agora? Príncipe.
Então Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente. O que nós falamos lá? Que o vaso, que não tem importância, mas o que tem importância? A excelência, ou seja, o que vem de Deus para a minha vida e para a tua vida, é isso que faz a diferença. Nós somos vasos aqui na mão do Senhor, gente. Não tem ninguém maior do que o outro aqui. Deus, quando olha a gente, é tudo igual. Falando sério. Eu estou há 25 anos no Evangelho. Vocês, eu cheguei ontem. Para Deus é tudo igual. Eu entrei nesse retiro. Sexta-feira eu nunca me ouvia falar. Nossa irmãzinha lá de Barra Mansa chegou em Cagene e tal. Para Deus, tudo igual. Nós estamos na presença dele. Ele quer que essa excelência do Senhor venha sobre a nossa vida. A excelência dele que vem do alto. Ele se distingue. Mas isso começa a achar então um ciúme naqueles outros 122 que sobraram, 2 príncipes e 120 presidentes. Precisamos armar uma aí, porque esse cara é muito gente boa. Olha um pouco. Esse Daniel aí não dá, o rei vai colocar ele de braço direito. O rei Dário vai por ele. E começaram, né? Vamos ter que armar. Mas a palavra diz, no versículo de número 4, não podiam achar ocasião ou culpa alguma sobre ele, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum vício e nem culpa. Como é que você vai arrumar, falar mal de uma pessoa que não tem nada? Tiveram que armar uma coisa, mentir. Não sabiam o que fazer. Chegaram para o rei, ó Paulo. Rei, sabe aquele Daniel, teu servo, que o senhor gosta muito dele? Sei não, né? Todo dia ele abre a janela dele e ele vira para as bandas de Jerusalém, e 3 vezes ao dia ele se ajoelha e ora ao Deus dele. Ele não pede isso para o Senhor. E o problema do homem, né? O poder, a arrogância, a soberba, as coisas crescem no coração. E quando começam a misturar um homem como Deus e coisas assim, confunde, e a pessoa fica assim: por que vocês estão achando errado? Já deu ouvido no inimigo. E o rei Dário já foi dando ouvido. Rei, não é certo isso. O senhor devia fazer um decreto, uma lei aí que só o Senhor, né? Se dobrasse o joelho, o senhor é como um Deus, o senhor é Deus. Isso vem lei desde Faraó. Sabe por quem está por trás de tudo isso? Só tem um: Satanás. Sempre ele quis a glória que não era devida a ele, sim a Deus para ele. Todos os faraós eram considerados como deuses, como morriam, embalsando. Vai virar Deus, vai virar isso, vai virar aquilo, e nada acontecia. Meus irmãos, a palavra do Senhor diz então que armaram para ele e levaram ele para uma cova de leões e jogaram ele na cova de leões. Vai vendo bem. Quando eu quero chegar, eu quero falar para você. Os leões famintos, a cova se abre. O rei Dário, quando vai jogar Daniel ali, ele começa a pensar. Diz assim: Daniel, esse teu Deus que você serve, ele pode te livrar. E Daniel descansa o coração e entra na cova com leões ali famintos. Fecham a cova, presta atenção. O rei, ele tinha como uma marca ali o anel dele, e era como se colocasse algumas massas assim para fechar aquela cova, e o rei ia lá e carimbava, dizendo assim: está lacrado, ninguém vai fazer nada de errado aqui. Foi fechada aquela cova ali como um sinal, a assinatura do rei. No outro dia o rei ia chegar de novo, não podia estar mexido aquilo lá, não podia ter tirado aquela massa dali com os sinais do rei, dizendo assim: ninguém violou a cova, ninguém livrou Daniel aí de dentro. Ele entrou aí com os leões, e o rei de noite começa a se mexer, tal, e começa: Senhor, o que eu fui fazer? Deus toca no coração de quem Ele quer, a hora que Ele quer. Deus pode mudar o coração. Se você conhece, a pessoa é dura, a pessoa é assim, a pessoa é assada. Deus pode mudar todas as coisas. Porque está falando desse jeito, falando daquele. Deus muda, gente. Deus mudou a minha vida. Deus pode mudar de qualquer um, eu aprendi. O maior testemunho que existe somos nós. Minha mãe falava: pau que nasce torto, morre torto. Até o dia que ficou com o marceneiro, né? Como disse aqui nosso irmão Ricardo. Disse também pastor Júnior, e disse também
Pastor Wagner ontem à noite. Até que o dia que a gente está de cara com o marceneiro, ele entender isso de pau torto, ele entende. Endireita. Passa lá e dá uma direitadinha e sai caminho prontinho. Meus irmãos, ele vai até a cova ali e já berra, o rei já berra da cova: Daniel, o Deus a quem tu conheces te livrou. Ele diz assim: ó rei, vive para sempre. E quando abrem aquela cova, Daniel estava intacto. Os leões ali só babando, mas não pegaram, encostaram nele. E a armação que houve contra a vida de Daniel, o rei descobriu. E pegou aqueles profetas, aqueles homens, presidentes, tudo na verdade um bando traidor, e falou: e joga eles. Antes que entrassem na cova, começaram a cair, os leões já iam devorando, já iam pegando um por um, e ali esfacelando a vida de cada um deles. Passaram pela fornalha, passaram pela cova, passaram de ter a cabeça cortada porque não conseguiam revelar um sonho do rei. Mas Deus esteve com eles até o fim. Sabe por quê, meus irmãos? O que nós lemos? Daniel viu o quê? O Espírito excelente. E quero dizer para você que leão, a palavra diz assim: Satanás, ele brama como um leão, buscando o que ele possa trazer. E o leão, ele se alimenta da carne. E quando a gente lembra de carne, a gente lembra do quê? Pecado, carne, coisa carnal. Os leões, quando olhavam para Daniel, falavam assim: não dá fome esse Daniel, né? Um cutucava o outro, falou: mas não vê carne nele, sabe? Porque só vê espírito. Quando a gente aniquila a carne, o Espírito de Deus se faz presente na nossa vida, ou seja, o óleo derramado de Deus, o inimigo ele não pode tocar a nossa vida. Nós estamos na presença do Senhor. Mas sabe o que acontece? Às vezes nós pensamos assim: mas eu, e vem um ser na nossa vida: ai, comigo não é assim, comigo não é desse jeito. Meus irmãos, eu quero deixar claro para você a importância. Se o vaso estiver lagradinho, bonito, ali, sem rachadura, sem brecha, para que o óleo não derrame, não importa se o vasinho está menor, está maior, está mais ardido, não importa. Todos os vasos vão ser cheios do azeite do Senhor, ou seja, da presença de Deus. Os vasos ser repletos da presença de Deus e abundante, derramando óleo ali pelos outros, né? Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. É isso que o Senhor quer ver na nossa vida, o cálice transbordando. Jeremias disse assim: Senhor, mas eu não sei falar. Jeremias, tu não sabes que eu te conhecia desde o ventre, desde a madre ali da tua mãe, e entre as nações eu já te dei como profeta. E às vezes nós falamos assim: Senhor, eu quero dizer para você que não foi você que escolheu a Deus, não foi você que escolheu estar hoje aqui nesse retiro, foi Deus que escolheu a tua vida e te trouxe aqui. É o Senhor que faz isso, a escolha vem dele. Eu quero ver, o pastor não disse isso? O mundo inteiro ali, vários planetas, terra, um continente, vai indo uma cidade, uma casa, e no meio de uma casa uma pessoa, e Deus faz assim. E a palavra de Deus diz que Deus escolheu as coisas loucas desse mundo, e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie. Porque às vezes acontecem as coisas, sabe? Acontece, o homem quer tomar glória para ele, e a glória não é de homem, é de Deus. O que acontece na nossa vida é para que Deus seja glorificado na nossa vida. Os milagres que acontecem, a mudança de vida, tudo isso. E Deus tem o prazer de a gente fazer, a gente andar na presença dEle, e abençoando a nossa vida, transformando a nossa vida cada dia mais. Mas eu sou assim, eu tenho algumas coisas na minha vida que não mudam. Olha, eu era ruim. Vou falar para você, mas conheci um pior que eu. Abra a palavra de Deus no livro de Atos, rapidinho. Atos 8:3. Sabe o que diz a palavra lá? Quem está sem Bíblia, escuta, só falar bem devagar. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando homens, arrastando mulheres, e os encerrava na prisão. Amém? É isso que você leu? Está na tua Bíblia igual? Saulo.
Mas um dia, esse homem estava indo prender uma carta, vou prender crente hoje, contentinho alegre. Ah, que delícia, vou fazer isso, coisa que eu mais gosto. É prender crente, encerrar na prisão, é cortar pescoço de um, cortar pescoço de outro. Faz tempo que eu estava lá, eu vi tudo que aconteceu com ele, apedrejaram coisa linda. Saulo não pensava desse jeito. Até que um dia ele encontrou com uma luz que bateu no rosto dele e ele caiu por terra. Pum! E a luz falava assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu vou fazer uma pergunta para você. Ele perseguia Jesus, estava vivo nessa época? Jesus já tinha subido até os céus, tinha ressuscitado, já tinha subido, né? Eu quero dizer para você uma coisa: quando acontece algo com a tua vida, compra uma briga não com você, mas com Jesus. O inimigo, quando entra na tua vida, Jesus diz assim: por que você está me perseguindo? O inimigo tem que fugir e bater em retirada, porque na tua vida está a presença do Senhor, nosso Salvador Jesus Cristo, que é maior do que tudo, é o nome que está acima de todo nome. E esse homem então fica cego. Tem gente que precisa ficar cego para enxergar. Sansão precisou ficar cego para ver. Tinha tudo para dar certo e fazia tudo o contrário. O pai fala: filho, faz assim, não, pai, eu vou para lá, eu vou lá, das outras mulheres, o meio é tudo mais gostoso lá fora, eu vou lá. E o fim da vida dele foi triste, como a gente viu aqui. Precisou ficar cego para ver. Graças a Deus que ele viu aí. E a palavra do Senhor diz que Paulo é levado e diz assim: vai até a casa de Ananias e entra a rua direita. Já começou a endireitar a vida dele já. Ele entra lá e Deus já está conversando com Ananias. Ananias, escolhi meu servo Saulo. Ele já começa a entrar em contenda com Deus. Fala: Senhor, pergunta isso. O senhor deve ter enganado. O senhor errou, sei lá, o senhor sabe quem é Saulo? Como Deus o conhecesse. Saulo é aquele que faz isso, e Deus falou para ele: sabe o que? Só viu uma página da Bíblia? 9:15. Disse, porém, o Senhor: vai, porque esse é para mim o quê? Um vaso escolhido. Meus irmãos, o vaso pode estar rachado, pode estar quebrado, pode ser torto, pode fazer todas as coisas erradas, mas quando tem um encontro com o Senhor, muda. Quando vai até a casa do oleiro, muda. Porque Deus queria derramar sobre ele o óleo, a presença dele, dizendo assim: para levar o meu nome diante dos gentios. Quem era Saulo? O homem mais usado pelo diabo. E Deus faz umas coisas tão loucas, gente. Ficou assim pouco de ver, irmão. Jesus queria matar ali, né? Porque havia uma promessa que aquele que era nascido da mulher esmagava essa serpente. Então, Deus fala assim para José: José, pega Maria, pega teu filho Jesus, meu filho Jesus, e leva para o Egito. E Egito é configuração do que no mundo de Satanás, terreno do inimigo. Quer dizer, o inimigo saiu aquele dia furioso, usando a vida de Herodes: eu vou matar todas as crianças, todo menino hoje. E saiu para lá, não saísse para fora, foi buscar uma rua, foi buscar outra, foi para lá, e foi em outra cidade vizinha, foi em todo lugar, mas esqueceu de olhar no quintal dele, que era o Egito. Deus às vezes esconde até ali. Ele procurou em todo lugar, estava do ladinho dele, ele procurava para lá e para cá, para lá e para cá, e não achou. E o que aconteceu? O rei morreu. E Jesus pôde voltar de novo para a terra dele. Deus pega Saulo, que era um homem que matava, que roubava, que destruía, que acabava com o lar, se fazia tudo isso, e faz assim: tchá! Vou tirar esse soldado de Satanás e vou transformar em meu soldado. Deus pode pegar nossa vida, como fez comigo, e falar assim: tudo que você fazia, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Eu posso transformar a tua vida, e eu posso dizer para você que o maior milagre que existe dentro dessa casa hoje aqui somos nós. Podem falar o que quiser, eu sou o milagre de Deus, você é o milagre de Deus. Nós somos um milagre vivo do Senhor. E não há acusação contra isso, porque os meus amigos, eu lembro, gente, sabe essa casinha? Há 30 anos atrás, a gente via, enchia a cara. A gente vinha aqui, droga. A gente vinha aqui, bagunça. E lá de cima pulava, tudo louco. E eu entrei nessa casa ali e falei: Senhor, como que pode 30 anos depois o Senhor fazer um retiro nessa casa?
Deus muda todas as coisas. Glória a Deus. Onde abundou o pecado, agora superabunda a graça de Deus. Glória a Deus. Quando nós colocamos o nosso pé nessa casa, o Senhor, não é do dono, essa casa é tua, agora é tua igreja, nós entramos aqui, e onde a gente entra tem que mudar a circunstância. Muda tudo. Acontece que nos últimos dias o inimigo está colocando sobre a nossa vida, sabe o que é? Um sentimento de inferioridade, colocando assim, você não é nada, e a gente fica com aquele negócio, lutando contra a gente, dizendo, eu sou isso, sou aquilo, parece que isso é coisa ruim que acontece comigo, e tal, e tal, e tal, e tal. E abra o 1 Pedro comigo, que vai ler o que está dizendo hoje. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Primeira Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, um povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a tua maravilhosa luz. Ele está dizendo assim, você não é qualquer um, você é rei e sacerdote. Você não foi comprado com ouro, prata ou bronze, que são coisas que perecem e que acabam. Você foi comprado com o precioso sangue do meu Filho, Jesus Cristo. Você não foi só comprado, você foi adquirido. E outra coisa, você não é um povo qualquer, você é um povo exclusivo, propriedade exclusiva do Senhor. Quando mexe com você, é como mexesse nos olhos do Senhor, na menina do olho de Deus. Mas, meus irmãos, é necessário a gente ficar na presença do Senhor. Esse óleo tem que ser derramado sobre a nossa vida e não sair mais. Esse óleo só pode derramar para fora ali, mas está sempre ali, cheião. Porque a presença de Deus ela faz a diferença na nossa vida. Com a presença de Deus nós podemos tudo posso naquele que me fortalece. E o pastor ontem estava falando um versículo que calava assim na minha mente. Ele falou assim, quando você fala, eu tenho um pouquinho de força, Deus falou, não vou injetar a minha, você perde, com a tua força vai vencer. E você não vence, porque Efésios capítulo 6, versículo 10 diz assim, do demais irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Se eu vou com a minha força guerrear contra o inimigo, infelizmente eu vou ser derrotado, você também. Mas se eu vou contra o inimigo, como assim foi Davi, que não tinha chance nenhuma, contra um homem de quase 3 metros de altura, eu vou contra você, não com escudo, com espada, mas vou em nome do Senhor dos Exércitos. Se você falar assim para o teu inimigo, para o teu problema, para a tua luta, ela vai sair, porque é maior do que está na tua vida, do que está no mundo, em nome de Jesus. Se coloca na presença do Senhor. Fique em pé. Feche os teus olhos. Gente, é um momento. A gente está fechando os nossos olhos e está intercedendo agora. Senhor, não faz nada por acaso. Senhor, prepara a nossa vida para estar ouvindo essas palavras que estão vindo maravilhosas de Deus. O Senhor tem muito mais hoje à noite de novo para a nossa vida. Amanhã cedo de novo. Eu pediria que você agora colocasse a mão no teu coração, baixasse a tua cabeça e falasse assim, Senhor, eis que sou o vaso nas tuas mãos. E tenho certeza, Pai amado, que tu conheces o meu interior. Tu sondas a minha vida. Sem um pensamento passasse sobre a minha cabeça, tu já conheces. Sem uma palavra sai da minha boca, tu já conheces. Senhor, eu sou teu e tu és meu. Eu sou teu vaso. O Senhor o modelo. Derrama sobre mim a tua presença, a excelência do Senhor.
para que eu saia daqui transbordante na tua presença, com a minha cara descoberta, como um espelho, refletindo a glória do Senhor. Glória a Deus. Ainda com o olho fechado. Senhor, meu Deus e Pai, Senhor, Tu conheces o coração de cada jovem que está aqui. Eu nunca, Pai amado, preguei, Senhor Deus, religião. Religião não salva ninguém. Eu sei que só Teu Filho Jesus é que morreu na cruz. Não foi uma placa de igreja, não foi homem nenhum, mas o Teu Filho, Ele morreu na cruz, aquela cruz que era para mim estar lá, ou cada jovem estar ali, porque havia uma sentença de morte na mão do inimigo, um inferno preparado para a minha vida. Mas Tu mandas o Teu Filho, Jesus Cristo, no meu lugar, para que tomasse aquela cruz e ali morresse, e cravasse e rasgasse aquela sentença que estava imputada contra a minha vida e a vida desses jovens. Teu Filho Jesus é o que salva, Teu Filho Jesus é o que restaura. Senhor, meu Deus e Pai, Tu conheces o coração de cada um que está aqui. Ainda com a cabeça baixa, meus irmãos, por favor, apenas ore. Senhor, se há algum jovem no nosso meio hoje, Pai amado, que está com o coração preparado para abrir hoje e receber o Teu Filho Jesus, eu quero dizer para você que ouviu essa oração agora, eu não vou te chamar à frente. Apenas peço que você levante uma das mãos e depois eu vou estar orando sozinho com você. Se você pensou, ouviu essa palavra hoje e falou: Senhor, eu quero que Teu Filho habite na minha vida, Jesus Cristo entre na minha vida com excelência, como o melhor do Senhor para mim, que é a presença dEle, eu peço que você levante uma das suas mãos. Só eu estou vendo, está todo mundo com o olho fechado. E maior ainda, o Senhor está vendo a tua vida hoje. Alguém no nosso meio que hoje, em nome de Jesus, quer hoje entregar a vida para o Senhor, apenas levante uma das suas mãos, depois eu vou estar orando para a tua vida. Amém? Não há ninguém? Amém. Glória a Deus. Senhor, Tu conheces a vida de cada jovem, a palavra foi ministrada por Ti hoje aqui, Deus. Tu conheces, Pai amado, o nosso interior, e nós pedimos ao Senhor, em nome de Jesus, que esse azeite transbordante da Tua presença jamais saia da nossa vida, Pai amado. Tu falaste conosco, tem falado, vai falar mais ainda durante a noite, amanhã, Deus. E esse tempo na Tua presença seja de alegria, Pai amado, que nós somos o povo mais feliz da terra. Senhor, eu não vou repreender, mas peço que o Senhor repreenda toda a tristeza, tudo que tem atacado jovens e adolescentes aqui, em nome de Jesus. Pai, repreende agora toda dúvida, repreende, Pai, todo mal, repreende, Senhor, toda tristeza, Senhor Deus, em nome do Teu Filho Jesus eu creio, Pai amado, para a Tua honra, Tua glória e Teu louvor. Amém. Glória a Deus. Deus